Do ponto de vista militar, você acha que a gente está próximo de uma nova ocupação do Líbano por Israel? Essa é a intenção? Volto a perguntar, como os jornais daí noticiam, como isso aparece na mídia? Você é jornalista, seguramente faz uma leitura do que isso representa socialmente para os libaneses. Os jornais, desde o início, né, de outubro do ano passado para cá, vinham reportando majoritariamente a escalada no sul do Líbano, né, no norte de Israel, na fronteira, e, em alguma medida, analisando as possibilidades de uma escalada ou de um avanço para o que tem se chamado de uma guerra total no Oriente Médio. De semana passada para cá, e principalmente dessa semana, de segunda-feira para cá, existe uma mudança e fica muito evidente que a gente não está mais falando de uma mudança só de quantidade ou da intensificação dos ataques, mas é uma mudança de qualidade mesmo, e tem se falado na abertura de uma guerra aberta, principalmente porque o exército israelense e o gabinete de guerra do Netanyahu têm afirmado insistentemente que estão preparando também uma invasão por terra. E, segundo as notícias de hoje, né, logo depois de Netanyahu negar uma proposta de cessar-fogo temporário de 3 semanas, as notícias de hoje já falam, nas declarações dos altos comandantes do exército israelense, de que essa invasão por terra seria feita o mais rápido possível. Então, existe a iminência, né, de uma entrada também por terra, e um entendimento, eu diria, tanto na mídia como na população, claro, né, a partir da minha interação, do que eu tenho conseguido conversar e ouvir pelas ruas, conversar com as pessoas, de que a intenção clara de uma escalada para uma guerra regional. É preciso dizer também, depois a gente pode, enfim, se você achar que é o caso, entrar um pouco mais nisso, mas que o Hezbollah e também o Irã têm sistematicamente, né, desde o ano passado para cá, respondido de maneira muito calculada, tentando evitar essa escalada, né? As respostas, elas têm sido a alvos militares, elas têm sido muito controladas, e aí a gente também pode discutir qual é o poderio militar que o Hezbollah tem à sua disposição nesse momento, mas fica claro que existe uma intenção do Netanyahu de a revelia de tudo e todos seguir avançando com a guerra. Eu acho que a gente deve. Eu ia entrar mais para frente nessa questão, mas já que você puxou, eu vou puxar para agora. Que é a seguinte: o Hezbollah é apresentado em boa parte da mídia ocidental como um braço do Irã. É assim que os libaneses entendem. O Hezbollah tem relações com o Irã, a gente sabe disso, mas também tem uma relação forte com a população libanesa. Como que é esse equilíbrio de posições para você? Galera, o que eu vejo aqui é que, assim, existe uma simplificação que é bastante grosseira quando a mídia, de maneira geral, a mídia ocidental, trata não só do Hezbollah, mas da política do Oriente Médio de maneira geral. Assim, a gente precisa, acho que, em primeiro lugar, ter muita humildade. Eu não tenho pretensão nenhuma de entender toda a situação, são muitas camadas de complexidade. Então, enfim, dá para fazer algumas aproximações do que eu vejo vivendo aqui, também, obviamente, estudando a história dessa região, mas é claro que eu não tenho a pretensão de cravar nenhuma definição. O que eu acho que é importante deixar claro é que essa visão de que o Hezbollah ou algum grupo de resistência ele seria apenas uma marionete nas mãos de um agente externo mais poderoso, como é o caso do Irã, ela ignora as experiências e a vida real da população que vive há décadas, na verdade, gerações atrás de gerações, sob opressão e violência permanente. Então, independentemente aqui, enfim, sem entrar necessariamente na avaliação do que é o projeto político, estratégico, a visão de sociedade do Hezbollah, ou da Revolução Iraniana, ou dos Houthis no Iêmen, mas o que a gente vê é que, ou do Hamas mesmo na faixa de Gaza, mas o que a gente vê é que existe uma adesão de um segmento da população que encontra nesses grupos, concordemos ou não com eles, uma alternativa de sobrevivência diante da violência e do terror de Estado que é implementado por Israel.
E se a gente não levar isso em consideração, deixando de lado as nossas simpatias, antipatias, mas numa análise concreta, a gente não vai entender a complexidade dessa situação. Como é que você explica que, por gerações atrás de gerações, você tenha jovens se juntando a esses exércitos, esses grupos de resistência, se eles estivessem simplesmente sendo manipulados por algo que não diz respeito às suas vidas, aos seus anseios ou à sua necessidade, à sua forma de existência nesse mundo? Eu acho que essa é a principal questão. A própria criação do Hezbollah está ligada à guerra na década de 80, certo? Ou seja, é a ocupação israelense que faz surgir esse grupo. Exatamente. Ou seja, não é que estava tudo em paz antes e surgiu o Hezbollah. Exatamente, né? E também mostra um pouco do cinismo dessa retórica utilizada pelo Estado de Israel, de que as suas agressões são sempre defensivas contra esses grupos. Porque quando Israel invade o Líbano, por exemplo, em 1978, não existia Hezbollah. Mesmo na invasão de 82, ainda não existia o Hezbollah. O Hezbollah ele é criado nesse cenário de uma resposta e da resistência à invasão de 82, que se dá instalada no cenário da Guerra Civil Libanesa, que acontece de 75 até 1990. Então, o que para mim é muito claro, e a gente tem essa percepção vivendo aqui, é que existe uma retroalimentação. O Hezbollah ele vai se tornando mais forte, contraditoriamente, a cada agressão israelense, porque ele vai se alimentando dessa necessidade de resistência. Um exemplo disso eu tive no subúrbio de Haret Harit, que é aqui nessa área de Darya, que vem sendo bombardeada, no dia seguinte ao ataque do dia 31 de julho, que foi quando o Fuad Shakur, o comandante do Hezbollah, foi assassinado por um ataque israelense. E conversei com algumas pessoas lá, conversei com um jovem de 22 anos, que é morador da área, e ele falava numa confiança, não é um combatente do Hezbollah, é um jovem estudante, trabalhador que estava ali, inclusive, ajudando os jornalistas, ele ia, buscava café, voltava, estava ali na área de imprensa buscando apoiar. E ele fala com uma confiança diante do terror de que o Hezbollah pode ser aquilo que vai defender a sua família e continuar existindo. Então, independentemente, né, eles estavam em casa, é um bairro majoritariamente residencial, é uma das áreas mais densamente povoadas aqui de Beirute e, consequentemente, do Líbano também. Então, a população civil, sob ataque permanente, sente que existe uma possibilidade de resistência ou de resposta em alguma medida. E isso também é sentido, desculpa estar me estendendo, mas eu acho que esse é um elemento importante, no sul do Líbano, onde o Hezbollah... Obrigada. Mas o Hezbollah tem uma presença muito forte no sul do Líbano. E é claro que tem uma série de diferenças políticas, não é como se fosse uma maioria absoluta, existem divergências, mesmo dentre os setores que não são aliados a Israel, os setores mais à esquerda do Hezbollah são aliados em alguns momentos, mas tem um conjunto de divergências em vários outros momentos em relação a uma série de outros temas. Mas entre a população sob ataque no sul do Líbano existe uma referência, uma identificação com o grupo.